treinos? Assim, ó, existe uma coisa que é a tua essência, né? Então, assim, a minha essência eu sempre conheci muito bem. E eu sempre fui muito criticada, desde pequena. A gente passa por todos os processos psicológicos, de coach, de, né, redescoberta da tua criança, etc. E eu sempre tive uma coisa muito certa que eu gostava e eu sempre assumi o meu gosto. Tá. Eu sempre gostei de aparecer. E durante muito tempo, na minha infância, na minha juventude, né, eu sempre assumi que eu gostava de aparecer. Então, quando a professora falava, quem quer eu? Às vezes a pessoa falava, menos a Renata. Alguém assim. sem ser a Renata, por favor, vem aqui na frente. Na faculdade, tem uma professora que hoje ela é uma das minhas grandes amigas, livro. E aí eu chegava, eu li todos os capítulos. Alguém que não seja a Renata. Então, eu sempre tive isso muito claro. Sim. E eu sempre fui muito criticada por isso, mas isso só me motivava. Inclusive no meu último relacionamento, né? Eu demorei pra entender o porquê que eu não tava ali. Por que eu não... Era uma coisa, ai, mas vocês eram perfeitos. Não era, eu não conseguia estar inserida ali, porque o meu eu, esse meu jeito de falar alto, de aparecer, de chegar primeiro, de querer de ser vista e assumir isso, porque muita gente gosta disso. Sim, mas não assume. E eu sempre assumi. Sou metida mesmo, entendeu? Não passo por cima de ninguém, não sou antiética, eu gosto de aparecer. Sim. Então, eu sempre deixei isso muito bem claro. Quando eu engravidei, pra mim foi uma coisa muito assim, tipo, uau, e agora? Eu tinha 16 anos, eu no balé, na época eu fazia balé, eu não consegui chegar nesse tipo, a primeira bailarina, a melhor, eu não consegui, e aí eu engravidei. E aí eu falei, putz, então eu vou ser a grávida bailarina, né? Vou aparecer de qualquer jeito. E aí eu tentei quebrar isso também com a gestação, né? A adolescente. E aí, desde que eu engravidei, que eu dava aula de balé, que eu cheguei aqui em Curitiba, principalmente foi quando a minha carreira deslanchou, lá na faculdade, quando eu peguei a disciplina de atividades rítmicas, né, eu já falei, cara, eu quero fazer um show de talentos. Sempre tinha palco, sempre tinha que ter palco, né, eu juntava todas as pessoas. Hoje tenho amigos incríveis da época que falam, nossa, eu lembro do show de talentos. Quando eu cheguei na academia, eu queria fazer os treinamentos com os alunos, e o meu primeiro momento blogueira, sem ter blog, sem ter o Instagram ainda, foi quando eu entendi que para que eu fosse respeitada numa cidade que não era minha, eu tinha que me conectar com os meus colegas. Por quê? Porque como personal, a gente tem, sim, muito preconceito ainda, e ainda é uma história muito recente de que o personal, ele é o homem, né? Na faculdade de educação física ainda são muitos homens. O respeito das pessoas ainda no esporte é muito machista. E ainda a questão do comportamento do personal, né? Do comportamento em todos os sentidos. O cara que fez educação física que é desacreditado, o cara que só anda com apito no pescoço, o cara que acorda tarde, só quer saber de futebol, o cara que é o pegador, o gostosão, né? Nossa, que é a madame, exatamente, o cara que foi, porque a minha mulher me abandonou por causa do personal treino, o amante. Então, eu queria muito quebrar isso, entendeu? E aí foi quando eu... num dia de comemoração do profissional da educação física, eu falei, cara, eu vou fazer um aulão no parque e vou chamar os profissionais. Porque aí, essa coisa do parque foi um momento, assim, que, tipo, uma fase da minha vida que eu tava muito sem dinheiro, mas assim, ó, gente, sem dinheiro, tá? Sem dinheiro. Tipo, sem dinheiro 10 mil negativa no banco. E assim, tipo, muito full, assim. 2012, 2013. Terrível. E a minha filha, mensalidade da escola atrasada. E assim, cara, pensando no que... E era tu e tu, né? Era eu e eu. O dinheiro que eu tinha de pensão do pai dela era pra pagar a escola. E aí eu tinha as comidas dela. E assim, eu ficava devendo, pagava e ajeitava aqui. Aí vendia biju. E aí nessa fase eu comecei, gente, eu preciso tirar dinheiro da onde? Aí eu faço unha super bem, né? Sim. E aí eu criei o Manicure Friends.
Tá. Olha só, eu tenho esse nome. Isso isso quase ninguém sabe, porque eu nunca conto pra muita gente. Olha, gente. E aí, eu criei o Manicure Friends. Eu falei, gatas, preciso de dinheiro. Vou fazer a unha de vocês por R$5. Tá. Se vocês trouxerem o alicate. Se vocês não trouxerem o alicate, aí eu vou ter que sempre fazer o corre de esterilizar, né? Mas aí pras principais amigas, e aí era quinta, tarde, sexta, manicure na minha casa. Jura? E aí, numa dessas da manicure, com uma amiga, a gente combinou de treinar no parque. E aí ela falou de um grupo no Facebook. Foi a primeira vez que eu fiz um evento, porque nesse mesmo dia, sexta-feira, eu peguei, quer saber? Eu vou fazer a Operação Gata Sarada. Né? Que depois voltou agora, né? Sim. Com a minha história. Com os meninos. Ela começou lá atrás. Eu não usei esse nome, mas eu falei, tipo, treinão da Gata Sarada. Tá, ok. E a gente falava, é uma operação Gata Sarada, porque o verão tava chegando. E aí eu marquei nesse grupo no Facebook, que é o Clube das Alices, né, Mônica? Muito obrigada por espaço. E coloquei, meninas, amanhã, 10h30, na frente da casa. Por isso que esses treinos que eu tô dando agora na frente da Casa da Maneira é uma conexão do passado. Sei. Entendeu? E aí, o que acontecia? A Lorena era obrigada a ir. Por quê? Porque se eu, no dia seguinte, eu coloquei, era 4h. Várias meninas responderam, mas, cara, ninguém me conhece. Vai que não vai ninguém. Sim. E eu tinha que estar de camiseta, entendeu? Porque eu tinha que ter essa identidade. Falei, filha, tu é obrigada a ir. E a Lorena, adolescente, tava na fase de namoradinho já, insuportável. Não acredito, eu tenho que ir. Acredite, tu tens que ir, tu tens que me ajudar. Sim. Se a gente chegar lá e tiver gente, ok, mas se chegar e não tiver ninguém, tu vai ter que fazer como se eu estivesse dando personal pra ti, porque se alguém chega atrasada, vai ver que tem alguém. E isso por 4 meses eu fiz. E era de graça. E aí foi que eu comecei. Mas toda semana? Todo sábado. Todo sábado. Todo sábado. Aí eu parei de ir pra Floripa. Isso quando? Isso em 2013, 2014. Tá. Aí eu parei de ir pra Floripa, entendeu? Não, minto, 2015, 2016. Tá. Foi uma fase assim, ó, cara, era vender o almoço pra pagar a janta de 3 dias atrás, entende? Entendi. E aí eu tinha uma maquininha que eu vendia os meus colares, as bijus de Floripa, que eu pegava consignado, fazia adiantamento de cartão. Cara, era um sufoco, sem gasolina, sempre sem gasolina, só rezando. Vai. E aí, isso com a aula em si, foi aí que eu comecei a estudar os treinos com o peso do corpo. Tá. Quando eu comecei as primeiras aulas do Treinando com a Gata Sarada no parque, foi que eu comecei a estudar os treinos, que eu comecei a seguir as pessoas no Rio que já davam esse tipo de treino, né, que aí veio a aranha, que aí veio a minhoquinha, que veio os agachamentos, sobe e desce, foi aí que eu fui criando, né? Então, assim, nada é do nada. Não é uma aula na Shed do nada, entendeu? Foi, assim, 5 anos de labuta braba. Muito, assim, muito. Nisso eu já conhecia meu ex-namorado, então, assim, como ele era da área de comunicação, um cara que era da TV, eu tinha um medo enorme, assim, de confundir as coisas. As pessoas acharem alguma coisa. Exatamente, então, não. Eu acho, assim, as pessoas que me conheceram muito, assim, ou a quem pensou e aí me conheceu, depois não, a gente nunca misturava, inclusive, antes de eu começar a namorar com ele, eu tinha sido chamada no jornal pra falar sobre treino pra gestante. E aí, logo que eu comecei a namorar com ele, eu nunca mais fui chamada pra lugar nenhum de mídia, porque era uma coisa que atrapalhava. Sempre que alguém me conectava, assim, vamos fazer um aulão e tal, porque teu marido é da Globo. Ih, ferrou, querida, só atrapalha. Antes não fosse, entendeu? Exato. E aí, depois de muito tempo, eu já casada com ele, antes da pandemia, foi que realmente eu fui como, assim, profissional. E ele até, tipo, ficou sem graça. E eles querem? Sim. Tipo, eu não gostaria, porque ele já era o diretor. Sim. E aí eu falei, eu não gostaria, porque... Falei, vai falar. Quem vai falar? Vai falar quem não me conhece. Deixa falar, não tô nem aí. Eu tenho uma história. Entendeu? Eu não vou deixar de dar minha informação. E aí tudo fluiu, assim, sabe? Mesmo porque se tu parar pra pensar e tu deixasse de fazer as coisas, todas as vezes que alguém falou alguma coisa, você não teria feito absolutamente nada. Não. Então, a vez que você engravidou, o tanto que devem ter falado. Quando você veio pra cá, quando você tava na faculdade, quando você quis inventar moda na academia, quando você quis inventar moda no Instagram. Eu falo inventar moda porque é isso que as pessoas falam da gente, né? A gente que é mais assim, saidinha, né? Sim, o que ela tá fazendo, o que ela tá inventando. Tá inventando. Essa coisa que é a essência. Então, assim, ó, quando tu conhece a tua essência,
e tu respeita essa tua essência, tu consegue ir além. Então, assim, todo mundo tem sonho, que às vezes tá na cabeça, às vezes vai pro papel. Okay. Às vezes, tu não tens a identidade com aquilo, ou às vezes é o sonho de outra pessoa. Então, eu tinha sonho e eu conhecia a minha essência. Então, eu ouvia a mim mesma, entendeu? E eu, assim, ouvia a mim mesma, mesmo no sentido de as pessoas próximas a mim, próximas mesmo, né? Tipo, família, ex-marido, tipo assim, tá errada, vai dar errado, cuidado, tá te passando, não é assim, as pessoas não vão entender. E eu sempre parti do princípio ético. Eu tô fazendo o meu trabalho, entende? Eu tenho conhecimento, eu tenho o meu diploma. Não estou fazendo mal pra ninguém, não estou puxando o tapete de ninguém, não estou indo contra ninguém, então não